Eu não queria ter que falar desse tema com vocês, mas é um tema muito importante para a gente poder ignorar e eu vou ter que acabar entrando num tema que eu não estava realmente a fim de falar, que é de política, falar de novo de todas essas questões que estão acontecendo. Mas semana passada aconteceu aquele caso do INPE, onde o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, soltou o novo relatório deles, que eles soltam diariamente, sobre a evolução do desmatamento. E teve todo uma shitstorm que apareceu, o Bolsonaro falando que os dados não eram verdade, e ele acabou falando que o Ricardo Galvão, que é o diretor do instituto, ele era comprado por alguma ONG, e isso foi e teve toda uma discussão em relação a isso. O Pirula e o Schwarza já falaram um pouco, já explicaram um pouco melhor para quem não viu, mas eles já explicaram o que é, então vou deixar aqui o vídeo dos dois para quem não viu a situação poder entender melhor o que está acontecendo. Mas eu queria fazer os meus comentários também em relação a isso. Como eu falei, é um fato muito importante para que eu possa ignorar e a gente realmente tem que falar sobre isso. Antes de começar, eu queria deixar uma coisa, já tirar uma possibilidade do caminho das pessoas pensarem. Eu conheço pessoalmente o Ricardo Galvão. Tive aula com ele na faculdade. Não é um professor que eu sou próximo, diferente de alguns outros da USP, mas eu conheço ele. Ele é um físico muito sério. Ele é um cientista bastante sério, conhecido por saber ter um conhecimento bastante profundo de física e ser um cara sério na pesquisa que ele faz. Então, a gente não está falando de um cara que é desconhecido, é um cara que tem uma carreira científica muito séria, conhecido internacionalmente, que tem diversas contribuições e ele também tem ele é conhecido pela ciência não só brasileira, mas pela ciência externa. Então deixar isso claro aqui já, que sim, eu conheço ele. Então começar falando um pouco do INPE. Muita gente não conhece o INPE, mas o INPE é um instituto já razoavelmente antigo. O INPE foi fundado em 87. Ele foi fundado dentro do CTA, né, que é o CTA é a base da aeronáutica, onde o ITA está. Então você tem o CTA, e lá dentro você tem o ITA, você tem o INPE e você tem algumas outras coisas. E o INPE ele foi criado ali porque ele consegue ter colaboração muito próxima com toda aquela área espacial, aeronáutica que tem em torno de São José dos Campos. Então você tem a Embraer e várias outras empresas que surgiram ali. E o ITA e todos esses caras. O INPE ele surgiu como um braço para trabalhar muitos dos nossos esforços de ir para o espaço, né, do Programa Espacial Brasileiro, mas também na construção de satélites e pesquisas relacionadas a questões espaciais. Então, dentro do INPE, você tem o LIT, o Laboratório de Integração e Testes, que é um laboratório para construção de satélites. Ele é um laboratório certificado para nível internacional de construção de satélites. Então, você consegue ter uma grande pureza do ar, materiais que podem ser estudados, uma blindagem eletromagnética para poder mensurar e calibrar os equipamentos. Então é um laboratório de alto nível e até alguns anos atrás, agora eu não sei, mas até alguns anos atrás ele era o único laboratório no hemisfério sul preparado para realmente construção de tipos de missões espaciais. Tanto que o CIBERS 4, né, que é o satélite chino-brasileiro, ele foi construído parte lá no LIT, no LIT do INPE. Então, para vocês terem uma ideia. Mas, além disso, o INPE tem outras áreas de pesquisa. Ele tem a área de astrofísica, ciências das terras, computação aplicada, meteorologia e todas essas coisas que são relacionadas à pesquisa espacial. O INPE ele funciona especificamente em torno da pesquisa espacial. Então, astrofísica, isso pode ser, mas também construção de satélites, construção de equipamentos para utilização em sistemas, em satélites, essas coisas. Então, o INPE, ele é, como eu falei, ele é bastante reconhecido. É um instituto que as pessoas que trabalham nessa área
conhecem. É um instituto sério que está ligado fazendo ciência séria. Então não é um lugar que surgiu nada. E eles têm trabalhado junto com o IBAMA há muitos anos utilizando esse sistema de satélites que o Brasil ou alugava e recentemente começou a ter participações, né, como o CIBERS. Eles começou a trabalhar para poder ter uma maneira automatizada de medir a evolução do desmatamento no território brasileiro. E esse foi um trabalho que surgiu dentro do INPE e foi explicado, por exemplo, esse sistema que a gente tem. Existem dois sistemas de medida de desmatamento. Existe o PRODER, que ele é uma medição que ele ocorre anualmente. Então, basicamente, eles tentam calcular uma grande medida anualmente para poder tentar ver no grau. É uma medida mais longa para poder tentar mensurar qual que é o grau de desmatamento anual. E você tem o DETER. O DETER ele é uma medida de monitoramento. Ele não é utilizada para você poder calcular qual que é o índice anual de desmatamento, mas ele serve para poder dar os avisos de coisas pequenas que estão acontecendo, porque você já sabe que, bom, se você fizer uma medida por ano, em um ano muita coisa pode acontecer. Então, o DETER ele permite que em intervalos diários seja avaliado e descobertas possam ser feitas de alguém que começou a fazer uma nova área de desmatamento, coisas assim. O DETER começou a funcionar lá para 2005 e foi agora recentemente, em 2014, eles fizeram um update dele utilizando os novos satélites, né, utilizando o CIBERS 4, que eu já falei, que é o satélite sino-brasileiro, e utilizando o IRS da Índia. Eles conseguiram então fazer com que o DETER conseguisse ter uma área de resolução muito maior, então fazendo com que você conseguisse pegar áreas de desmatamento menores. Então isso lá desde 2014 e 2015 o novo DETER já tá funcionando. E aí que é essa questão. Esse trabalho que foi feito não é uma coisa que surgiu agora. A técnica utilizada pelo pessoal do INPE, ela foi publicada num paper em 2015 na IEE, que é uma revista de engenharia de sinais muito famosa, uma revista avaliada por pares, tudo isso aqui. Eu estou mostrando aqui em cima qual que são, então, o trabalho desse paper que eles fizeram. E lá eles descrevem qual que é o algoritmo utilizado. Basicamente, o algoritmo é um algoritmo simples, mas é um algoritmo robusto. Basicamente, o que eles fazem é pegar as fotos, eles utilizam as fotos e, sabendo as fotos, eles fazem a marcação das áreas já desmatadas, para a gente não poder mexer nessas áreas e ficar recalculando elas ou readicionando elas no cálculo, mas basicamente então existe essa forma, né, essa que tira as áreas já desmatadas, e diariamente o que ele faz é receber as fotos numa área de 6,5 hectares quadrados, então cada pixelzinho vai ser um hectare quadrado, 6,5 hectares quadrados, desculpa, e a partir disso você utiliza uma técnica que chama que é Spectral Multimixing, Linear Spectral Multimixing. Então basicamente você vai bater a foto e a gente sabe o que? O que tem na foto? Você vai ter construções, pode ter árvore, você pode ter grama, você pode ter terra, você pode ter várias coisas que estão ali. E a gente sabe qual que é o tipo de luz, dependendo da frequência que cada um desses tipos de material reflete. Você sabe como árvores refletem, como vegetação reflete, como construções refletem. Então, por bater essas fotos, você consegue, sabendo qual que é o tipo de reflexão de cada um dos materiais, você consegue calcular dentro de cada um daqueles pixels qual que é a composição de cada um deles. Então você consegue saber aqui qual que é a porcentagem de árvores, qual que é a porcentagem de construções, qual que é a porcentagem de terra, qual que é a porcentagem de grama. Então, para cada um deles, você consegue calcular isso e fazer uma técnica de utilização para ver qual que é a porcentagem então de vegetação que tem em cada um deles, vegetação natural, né? As árvores originárias da região. Essa é uma técnica muito conhecida, não é uma coisa inventada aqui agora. Qualquer sistema de sonar de submarinos funciona dessa maneira. Sistema de radares utiliza a mesma técnica. Se você utilizar qualquer sistema de detecção que joga uma onda para poder captar e descobrir o que está ali, ele vai fazer uma
um cálculo parecido para poder se descobrir o que tem ali. Então é uma técnica muito robusta e utilizada por muito tempo. E além disso, ela foi publicada e não se teve nenhuma grande furdúncio em torno disso. As pessoas leram o paper e tá ali, revisado pela comunidade acadêmica. Isso então quer dizer, o algoritmo utilizado é um algoritmo conhecido e revisado e funcional. Além disso, os dados são abertos. Os dados que tem ali são abertos, e por serem abertos significa que qualquer pessoa, sabendo o algoritmo e sabendo os dados, consegue reconstruir. Então a ideia de falar que esses dados foram alterados ou que eles estão sendo manipulados, ela vem de alguém que não entende o mínimo do que está acontecendo. Porque, novamente, qualquer pessoa pode fazer isso, e isso é uma coisa natural. Os dados estão lá, é só pegar os dados, você pode olhar, é só você pegar o algoritmo que também é aberto, reconstruir o algoritmo e poder calcular. E isso, falar que eles foram alterados é uma ingenuidade, é uma falta de conhecimento gigante de quem falou isso. Soma-se a isso ainda o fato que, apesar daqui a gente está falando do INPE, esse tipo de monitoramento não é feito unicamente pelo INPE. A NASA faz tipos de monitoramento semelhantes, a ESA, a Agência Espacial Europeia, faz tipos de monitoramento semelhantes, e eles todos estão de acordo entre si. Eles todos têm os dados, eles estão alinhados. Então significa o quê? Não é, a não ser que os três estejam mentindo juntos, e a gente vai falar que só falta alguém falar que a NASA aqui é comunista, mas os três estão de acordo e os três mostram os mesmos níveis de sinal de mudança. E aí você chega àquela questão, né? Todo o sistema é fechado. Não tem por que alguém acreditar que isso seria uma mentira. Não tem por que alguém acreditar que isso não estaria... seria uma armação de alguém. Tudo está aberto, os dados podem ser revisados, tem múltiplas medidas por múltiplas fontes. Tudo é feito da maneira que um bom desenho experimental na ciência deveria funcionar. Então de novo, é triste de você ver o cara inventando que as pessoas estão ao serviço de ONGs e sem ter o mínimo de conhecimento de como funciona, de como o algoritmo funciona, e sem conseguir explicar quais são as falhas possíveis desse que ele está fazendo. Uma coisa é você fazer uma crítica pontual, onde você está apontando um problema possível que as pessoas podem discutir, e outra coisa é falar: tá tudo errado isso aí, tem que mudar tudo, tá ok? Vamos mudar porque tá tudo errado. Então isso aí não funciona. Eu acho que tem um outro fator também, que assim, os dados que o INPE publicava, eles eram confiáveis porque eles não tinham nenhuma intervenção. As pessoas sabiam que eram os dados brutos publicados diariamente. Agora que você está falando que os dados vão ter que ser aprovados para ser publicados, que não faz sentido nenhum, porque os outros países têm como medir esses dados, então não vai adiantar nada você bloquear, mas 2, você vai estar tirando a confiabilidade dos dados que você publica, porque antes os dados eram sempre publicados. Agora, os índices que vão ser divulgados vão poder estar sendo censurados, vão poder estar sendo monitorados e rastreados e impedidos na situação se ele não mostra a situação boa. Então, a confiabilidade dos dados apresentados aí pelo INPE agora com certeza vai diminuir se isso começar a acontecer. E as pessoas vão começar a utilizar muito mais os índices externos feitos pela NASA e pela ESA do que os feitos pelo INPE. E isso é uma coisa que com certeza o Ricardo Galvão sabe, mas o nosso querido presidente não sabe. Então, assim, de novo, toda a situação é ridícula ao ponto extremo. A gente não entendeu o que está acontecendo e de você ver críticas que não fazem sentido nenhum. Mas, em cima disso, eu acho que a coisa que deixou muita gente chateada, o Pirula falou bastante sobre isso, o Sérgio Sacani falou sobre isso, o Schwarza falou sobre isso, também foi a atuação do Marcos Pontes nessa história. Logo que teve a eleição, eu fiz uma live. Logo no dia da eleição eu fiz uma live, no dia seguinte da eleição eu fiz outra live, onde a gente falou sobre educação, no possível novo governo Bolsonaro.
E onde eu falei que eu não acreditava muito que o Marcos Pontes ia conseguir fazer algo excepcional. Porque existiam diversos fatores, o Bolsonaro já tinha mostrado que ele não tinha um respeito muito grande pela ciência, só vê o que ele fala do aquecimento global, só vê todo o apoio que ele dá ao Olavo. E além disso, o Marcos Pontes não tinha experiência, não tem agora, tem um pouco, mas uma experiência grande em gestão pública ou gestão privada. E fazer gestão pública num ministério gigante como aquele é completamente diferente. É um outro tipo de técnica, são conhecimentos que não são fáceis de ser desenvolvidos, isso demora tempo para poder chegar lá. Por isso que não é normal uma pessoa começar já como o CEO de uma empresa. Você tem que galgar os seus caminhos, você vai aprendendo a gerir responsabilidades maiores e times maiores em cima disso. E ele não tinha essa experiência. Mas eu não imaginava que... Eu imaginava que ele não ia fazer nada, mas ele chegar agora e soltar aquela nota que ele soltou defendendo o Bolsonaro, como eu falei, é um tiro no pé de alguém que se diz uma pessoa que acredita na ciência. Ele falou uma coisa, eu até marquei aqui, ele falou uma frase que ele tenta passar de científico. Ele fala assim, a contestação de resultados, assim como a análise e a discussão de hipóteses, são elementos normais e saudáveis do desenvolvimento da ciência, suas teorias e metodologias. Tá, isso é verdade, em partes. Porque, sim, na ciência a gente quer contestar os dados, as pessoas têm que estar abertas às contestações. Só que uma contestação não é chegar e falar assim, isso aí tá errado. O que tá errado? Tá tudo errado aí, não importa. Não é assim que a ciência funciona. Se você quer mostrar que algo está errado, você precisa ou trazer novos dados, que você mostra como eles foram coletados, que você mostra como eles foram analisados, e eles são incompatíveis com os outros, isso é uma maneira de se fazer, ou você faz críticas em pontos específicos da hipótese, mostrando que essa hipótese não segura na realidade, por causa disso, disso e disso. Então, quer dizer, você não está falando só que algo está errado, você está trazendo novas informações, ou você está trazendo pontos que pelo menos vão ajudar a entender por que aquilo está errado, onde a falha está ocorrendo e que permitem que aquilo seja melhorado. Ao fazer isso, sim, daí é uma discussão científica. Simplesmente falar que algo está errado sem trazer nenhum tipo de balanceamento para cima disso, não é ciência, é achismo, é conversa de botequim. E é isso que aconteceu aqui. Então, quer dizer, o que o presidente fez não foi uma contestação de resultados. Por quê? Porque ele não trouxe nenhuma explicação, nenhuma hipótese de por que os dados estavam errados. Ele simplesmente falou que estavam errados porque ele queria que os dados estivessem errados, sem nada demais em relação a isso. E, de novo, é triste uma pessoa que teve contato com diversos cientistas da NASA, que é um astronauta, tudo isso aí, que vai chegar e agora vai olhar para os ex-colegas da NASA, e o pessoal que trabalha na área de monitoramento ambiental deles sabem que os dados são quentes, e agora eles estão vendo ele fazer essa pataquada de pegar e falar que os dados não são verdadeiros ou que eles precisam ser reanalisados. É triste, eu achei muito triste a situação. Algumas pessoas falaram que pode ser que eles vão ainda vão chegar e vão... Depois da conversa ele vai dar apoio ao Galvão. Eu desconfio muito disso, que isso não vai acontecer. Mas mesmo assim eu acredito que isso já causou um dano de mostrar que as pessoas não podem confiar no INPE, que é um absurdo sem tamanho. Então, independente do que aconteça agora, eu acho que o dano já está feito. E isso é triste. E como eu falei, os dados funcionam, os dados a gente sabe como eles estão ali, eles são sólidos. Os dados do DETER batem com os do PRODER, que batem com os outros satélites. Tudo isso está fechado. Não existe uma questão que alguém possa chegar e inventar que isso não funciona. É só na cabeça de alguém que quer esconder os dados porque não acredita na questão ambiental, não acredita no aquecimento global, quer dizer, não sabe nada do que está acontecendo no mundo, não sabe medir um experimento, não sabe ler uma tabela, não sabe ler um gráfico, e está acreditando nisso e está utilizando isso para poder criar desconforto e criar um tipo de desconfiança nas pessoas.
Então eu queria falar disso. Então, quer dizer, é um vídeo um pouco mais sereno, mas eu queria falar disso porque é muito importante. A gente está vendo aí os ataques às universidades, diminuição da quantidade de dinheiro disponível, diminuição das bolsas do CNPq, diminuição das bolsas da CAPES, muitos ataques até à livre docência, que é um direito constitucional, e agora, em cima disso, tudo isso acontece. É difícil para quem trabalha com a ciência no Brasil ver isso acontecendo, e a gente fica triste. A gente fica triste com isso e não sabe o que vai acontecer depois. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar discutindo, mas isso é uma coisa que todo mundo precisa estar sabendo e todo mundo precisa estar junto para que a gente possa melhorar a situação. Beleza? Então ficamos por aqui. Falou!